Uma boa noite, meus amados irmãos e irmãs. Vamos abrir as nossas Bíblias aqui no livro de Números 33, capítulo 10, versículos 33 a 36. Números, capítulo 10, e os versículos 33 a 36. Números, capítulo 10, versículos 33 a 36. Partiram, pois, do monte do Senhor, a caminho de 3 dias. A arca da aliança do Senhor ia adiante deles, caminho de 3 dias, para lhes deparar lugar de descanso. A nuvem do Senhor pairava sobre eles, de dia, quando partiam do arraial. Partindo a arca, Moisés dizia: levanta-te, Senhor, e dissipados sejam os teus inimigos, e fujam diante de ti os que te odeiam. E quando pousava, dizia: volta, ó Senhor, para os milhares e milhares de Israel. Vamos orar. Amado Deus, bendito Pai, grande é o teu nome, exaltado é o teu nome. Senhor, nós rogamos a ti, Senhor, que na tua infinita misericórdia, na tua infinita graça, Senhor, tu venhas nos ajudar quanto à tua palavra. Senhor, apesar de muitos estarem aqui cansados, por causa desse dia cheio de tantos compromissos, trabalho, escola, faculdade. Muitos de nós, Senhor, estamos com as mentes tão agitadas por causa do curso desse dia. Mas pedimos que o teu Santo Espírito nos aquiete e que ele nos fortaleça, para que nós possamos, Senhor, receber a tua palavra com toda a alegria no nosso coração. Que nós possamos responder em uma só voz: fala, Senhor. Penetra e aprofunda a tua palavra, como vida, como uma espada, como luz, como verdade. Porque nós queremos, Senhor, ser tratados por ti de maneira muito especial, Senhor. Nesta noite, nós te pedimos, no santo e grande nome de Jesus. Amém. Meus amados, quero continuar falando sobre o tema que tenho compartilhado em algumas reuniões de quinta, sobre o governo da casa de Deus. Nós estivemos estudando sobre aquelas estações que estão relacionadas com esse assunto da eclesiologia, do ministério espiritual, como nós entendemos a casa de Deus. Porque, meus irmãos, este assunto é vital. Satanás, sua grande batalha, irmãos, seu alvo principal é a igreja do Senhor. Não pense você que o trabalho de Satanás está nas religiões do ocultismo, nas drogas, nas prostituições. Este aí é o mundo que jaz no maligno. A grande obra de Satanás, seu grande alvo, é a igreja do Senhor Jesus. Porque a igreja não pertence a ele. E ao longo da história, o que nós vemos, irmãos? A maneira como Satanás, com as suas sutilezas, com o seu engano, ele tem procurado trabalhar para macular o testemunho de Deus na terra. Porque a igreja é o testemunho de Deus na terra. E o nosso grande desafio, irmãos, é entender a funcionalidade espiritual da igreja como esse testemunho.
se nós nos perdermos na compreensão do testemunho da igreja, nós podemos cair em uma armadilha satânica. Muitos irmãos têm uma compreensão errada da igreja. E o objetivo dessa série de estudos é nos ajudar a entender o governo de Deus sobre a sua casa. Então nós vamos estudar estes textos, mas eu quero mostrar-lhes a grandeza deles. Em primeiro lugar, eu quero que vocês saibam que o povo de Israel, eles saíram do Egito, passando primeiro por Ramsés. E eles, antes de entrar em Canaã, eles chegam à última estação, que eram os campos de Moabe. Aqui é a 42ª estação. Estes textos que eu acabei de ler, eles são os textos relacionados com a 12ª estação, que é o Monte Sinai. Essa estação, ela tem um ponto central dentro da história da peregrinação do povo de Israel. E por quê? Porque aqui Deus trouxe a visão da sua casa e do ministério espiritual. A casa de Deus e o ministério espiritual são os dois grandes assuntos do Novo Testamento. Por quê? Porque tudo o que Cristo fez, sua pessoa e sua obra, a sua pessoa e a sua obra, está relacionado com esses dois pontos, com esses dois aspectos da obra de Deus no sentido prático. Porque quando você estuda a vida de Cristo, você vai ver esses dois pontos, sua pessoa, sua obra. Então, ele edificou a sua igreja. Você vai ver que durante 3 anos do seu ministério, ele não havia falado sobre a igreja. Ele vai falar da igreja quando ele está a caminho do Monte Hermon, do Monte da Transfiguração. Em Cesareia de Filipe, ele vai falar da sua igreja. Ele disse que ele edificaria a sua igreja. A igreja, ela foi edificada sobre o elemento vivo da pessoa e da obra de Cristo Jesus. Essas duas coisas não se separam, a pessoa e a obra de Cristo. Mas não somente isso, porque quando nós lemos as epístolas, o que são as epístolas? As epístolas, elas são um prolongamento dos evangelhos, da pessoa e obra do Senhor. E se nós estudarmos, em especial as cartas de Paulo, nós vamos ver que o assunto de Paulo se resume na pessoa e na obra do Senhor. E quando nós vemos, irmãos, tudo isso, nós precisamos entender essa casa espiritual e entender também o ministério espiritual, porque nada na obra de Deus deriva de si mesmo. A obra, ela não deriva da obra. O serviço não deriva do serviço. Tudo na obra de Deus deriva da pessoa e obra de Cristo. Então, se nós, irmãos, não entendermos isso, nós corremos o risco de fazermos as coisas do nosso jeito, de ter a nossa visão particular. Na Bíblia não existe nenhuma visão particular, a não ser a visão celestial, a visão governamental. Esta é a visão celestial, aquela a qual Paulo disse, não fui desobediente não uma, mas a visão celestial. Essa visão, ela é governante. Tudo deve estar debaixo dessa visão celestial. Então, meus irmãos e irmãs, nós podemos dizer que, em certo sentido, essa visão, ela se resume, e posso até estar sendo repetitivo demais, essa visão se resume na compreensão exata da pessoa do nosso Senhor e também da sua obra. O grande risco, e volto a dizer, é nós vivemos a vida cristã
fora do padrão de Deus. O padrão de Deus é Cristo. O padrão da casa de Deus é Cristo. O padrão de todo o serviço espiritual é Cristo. Então, sejamos cuidadosos, porque o que tenho procurado mostrar aos irmãos é a necessidade de nós revisarmos algumas questões práticas sobre ministério, sobre serviço, sobre a edificação da casa de Deus. Então, nós estamos buscando aqui, nessas peregrinações, alguns pontos para nos ajudar, para que nós sejamos ajustados, corrigidos, onde for necessário. Porque há uma obra maligna, sutil, sempre caminhando paralela à obra de Deus. Sempre, irmãos. Sempre Satanás, ele vem com as suas intenções malignas, perversões, sutilezas, engano. E a gente não percebe. A gente acha que coisas que são boas pode ser de Deus. A árvore do conhecimento do bem e do mal pareceu muito boa aos olhos de Adão e Eva. E o que foi que isso ocasionou? Então nós não caminhamos na direção do pragmatismo. Nós buscamos o que é de Deus, o que vem de Deus e o que é para Deus. Por isso há uma necessidade de nós termos uma visão clara na palavra de Deus. Porque um dia nossas obras serão julgadas. O que nós fizemos para Deus, em termos de serviço, vai passar pelo fogo da justiça de Deus, para aprovação ou reprovação. Se somos ou formos aprovados, herdaremos o reino com Cristo. Se formos reprovados, nós vamos passar por uma disciplina dispensacional, aquilo que alguns chamam de o dano da segunda morte. As trevas exteriores. E muitos cristãos vão ser disciplinados, sim, eles terão que ser disciplinados, para que um dia possam desfrutar, de alguma maneira, da santidade eterna de Deus. Não sabemos e ninguém pode afirmar em que esfera, em que grau essas pessoas estarão. Porém, uma coisa é certa, nunca estarão com aqueles que vão reinar eternamente com Cristo. Então, nós devemos ser claros quanto a isso. Nesses textos, veja que lemos aqui 4 versículos. Números capítulo 10, versículos 33 a 36. Quando eles saíram do Sinai, então, esses textos aqui estão relacionados com este momento tão crucial, tão importante para eles. Este momento em que Israel está tão alegre, porque agora eles têm a visão da casa de Deus. Eles têm uma realidade, mesmo que, sabemos nós, que era tipológica, mas para eles era extremamente significativo, porque ali Deus estabelece, através de toda aquela tipologia, os princípios governamentais daquilo que é a pessoa e a obra de Cristo que concerne a sua casa espiritual. E também, o que nós vemos ali? O sacerdócio, o ministério espiritual. São detalhes que nós não podemos desmerecer. Porque se nós ignorarmos isso, irmãos, nós vamos caminhar na nossa visão. Aí nós vamos andar no cúmulo da estupidez, que é conhecer a verdade, ver a verdade, ouvir a verdade e andar no engano. Ver a verdade, irmãos, ouvir a verdade, conhecer a verdade, ainda não é tudo. Quando nós praticamos o engano. Nós precisamos conhecer a verdade, ouvir a verdade, viver a verdade e andar na verdade. Entende? Não é saber a verdade. Nós temos que andar na verdade. Não é ter um conhecimento de Deus, é andar na luz de Deus. Não é conhecer a verdade de Cristo, é andar na verdade de Cristo. A grande ênfase da Bíblia é andar. Andai no Espírito,
e jamais satisfareis os desejos da carne. Lá no capítulo 4, versículo 17 de Efésios, o que ele diz? Que nós não devemos andar como os gentios. Nós temos que andar, isso está no capítulo 5, como filhos da luz. Então, irmãos, é isso que nós vamos ver aqui. Porque este assunto é um assunto de andar, é um assunto das jornadas, é um assunto da peregrinação. Naqueles 40 anos que o povo de Israel peregrinou no deserto, Deus traz a nós lições acerca de toda a nossa peregrinação nesta vida. Então, por isso que eu chamo a atenção dos irmãos para esses textos. Então, quando eles estavam saindo, deixe-me colocar alguns pontos rápidos para que a gente possa fazer outras leituras. Veja, no versículo 33, tem um pequeno detalhe, porém muito importante. Diz que quando eles saíram, a arca da aliança do Senhor, a arca é um testemunho tipológico, bíblico, desta bendita pessoa do nosso Senhor. Não vou trazer detalhes, irmãos, senão nós não terminaríamos, não teria como terminar esse tema nesta noite. Mas eu quero dizer para você, a arca de madeira de acácia, a madeira de acácia fala da incorruptibilidade da natureza humana do nosso Senhor. Revestida de ouro, porque é a sua divindade, é o seu lado divino. Ela é de madeira, porque fala da humanidade. Ela é de ouro, porque fala da glória do seu caráter santo. Ele é homem, porém é Deus. É isso que fala a arca. Agora o que eu quero que você note, que diz que a arca ia adiante. Essa expressão adiante, no hebraico, é peniim, da onde vem a palavra peniel, face. Irmãos, quando eles saíram do Sinai, a arca ia na frente. E você sabe o que espiritualmente isso significa? O que este texto, este termo está dizendo neste texto, é que a face do Senhor ia à frente deles. Espiritualmente é uma figura que nos deixa impressionados. Aí diz, a nuvem do Senhor pairava sobre eles. Tinha uma nuvem lá em cima. Imagine a face do Senhor à frente, a nuvem estava acima deles. Versículo 35. E quando eles partiram, partindo a arca, aí Moisés dizia, levanta-te, Senhor. Sabe o que significa isso? Exalta-te, Senhor. Seja exaltado sobre o seu povo. Por quê? Porque aquela jornada, aquela caminhada, era o testemunho de Deus na terra. A face de Deus estava sobre o seu povo. Então, meus irmãos e irmãs, quando eles partiam, a arca ia à frente, a nuvem acima, o povo seguindo a arca, então o que eles diziam? Exalta-te, Senhor. Levanta-te, Senhor. Versículo 36, quando o povo pousava, o que eles diziam? Volta, Senhor. Sabe o que é isso? Maranata. Então nós podemos dizer que toda a peregrinação do povo de Deus tinha dois pontos significativos. Que Deus fosse exaltado sobre eles e também que Deus voltasse para eles. Meus irmãos, isso tem para nós um significado extremamente importante. Atrevo-me a dizer a vocês que para nós isso aqui é muito mais importante do que foi para eles. Eles estavam indo para uma terra, Canaã. Agora, veja o que esses textos significam para nós. O que tudo isso aqui fala para nós como igreja, como povo de Deus. Em primeiro lugar, é que a face de Deus precisa ser vista em nossa vida como um testemunho de igreja, porque a igreja é a casa de Deus, ela é a noiva de Cristo, ela é a família de Deus, ela é o templo do Espírito. A igreja é uma realidade espiritual,
A igreja é o lugar onde os céus e a terra se encontram. A igreja, e só nela, existe um caminho de eternidade que vem do trono de Deus até os nossos corações. A igreja é o único lugar dentro do tempo onde a eternidade existe. A igreja, nos santos, nos salvos, como diz Eclesiastes 3:11, que a eternidade está dentro de nós. Nosso Senhor Jesus disse para aquela mulher samaritana que se ela cresce nele, dentro dela iria formar uma fonte que jorraria para a vida eterna. E isso é verdade, irmãos. Se nós como igreja não cremos nisso, a grande pergunta é, qual é o evangelho que você creu? Se você tem dificuldade com isso, você precisa pedir ajuda ao Senhor. Senhor, me mostra mais da grandeza, da altura, da largura, da profundidade daquilo que é a tua igreja na terra. A igreja na qual eu estou incluído, a igreja a qual eu faço parte. A igreja no sentido orgânico da sua essência, a igreja segundo a mente de Deus, aquela igreja que sempre esteve no coração de Cristo, aquela igreja na qual o Espírito Santo foi enviado para habitar. Esta é a igreja, e esta igreja somos nós, irmãos. Se você não vê isso, então você está longe do Evangelho. Você tem dificuldade com o que Cristo ensinou. Você tem dificuldade com tudo aquilo que os apóstolos ensinaram. Você tem dificuldade com realidade espiritual. Eu espero que nenhum de nós aqui tenhamos. Então, irmãos, você vê que havia uma nuvem sobre eles. Essa nuvem era um movimento celestial que os guiava, Eles eram conduzidos pela nuvem. Deixe-me colocar isso para vocês. 3 bênçãos que nós vamos ver em todo o contexto que constitui estes textos que nós lemos. Então vamos nos deter na nuvem. Volte comigo, por favor. Façamos aqui uma leitura nos versículos 15 em diante. Números capítulo 9, versículos 15 a 21. Diz assim, Números 9, versículo 15. No dia em que foi erigido o tabernáculo, edificado o tabernáculo, a nuvem o cobriu, a saber, a tenda do testemunho. E à tarde estava sobre o tabernáculo uma aparência de fogo até amanhã, porque era nesse período que começava o frio no deserto. Versículo 16, assim era de contínuo, a nuvem o cobria, e de noite havia aparência de fogo. Que visão, irmãos! Que visão! Que realidade espiritual é esta que vemos nesse texto? Quando a nuvem se erguia de sobre a tenda, os filhos de Israel se punham em marcha, e no lugar onde a nuvem parava, aí os filhos de Israel se acampavam. Segundo a ordem, o mandado do Senhor, os filhos de Israel partiam e, segundo o mandado do Senhor, se acampavam. Por todo o tempo em que a nuvem parava sobre o tabernáculo, permaneciam acampados. Então você vê, irmãos, que a nuvem, ela expressava a direção de Deus. A nuvem expressava a palavra, a ordem de Deus. Quando é que Deus mandava? Quando é que a voz de Deus partia para guiá-los, para conduzi-los? Na nuvem. Aquela nuvem era uma forma da voz de Deus, da direção de Deus, como o Espírito que nos guia em toda a verdade. Versículo 19, quando a nuvem se detinha, muitos dias sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel cumpriam, obedeciam, se submetiam à ordem do Senhor e não partiam. Não havia nenhum movimento fora da nuvem. Não havia nenhum movimento fora da vontade de Deus, fora do modo de Deus. Irmãos, tem o tempo de Deus, tem a vontade de Deus, tem o modo de Deus. Tudo isso nós vemos aqui nessa nuvem. Eles não podiam se mover fora da direção dela. Eles não podiam tomar uma direção, um caminho. Essa nuvem fez com que eles girassem ali durante todos aqueles anos.
Porque se eles desagradassem o Senhor, mesmo que o caminho correto fosse aquele, a nuvem ia para outro caminho. Ela não seguia o caminho deles, era eles que seguiam o caminho da nuvem. Podia parecer estranho, porque essa nuvem os levou para lugares difíceis. Essa nuvem levou eles para aquela terra dos gigantes. Quando eles chegaram em Cádiz, ali eles experimentaram uma região de terra de gigantes. Aqueles mesmos gigantes que nós lemos em Gênesis capítulo 14. Quando eles chegaram na 15ª estação Ritma, quando eles foram espiar a terra, eles ficaram assombrados, porque eles tinham que passar por uma terra de gigantes, e eles ficaram com medo, porque eles achavam que aqueles gigantes eram como gafanhotos que devoram as suas presas. Eles se viram menor do que podiam parecer. O problema não era que eles se viam tão pequenos, menor do que um gafanhoto. O problema é que eles reduziram Deus menor do que o gafanhoto. Sabe por quê, irmãos? Porque não era na força deles que eles iam vencer aqueles gigantes, era na força de Deus. Porque quando você volta a estudar, você vai saber que 15ª estação, Ritma, ali eles foram reprovados na região de Cádiz. E depois, quando eles voltam para a região de Cádiz, eles vão passar por Ezion-Geber. Porque a partir de Abrona, eles vão retornar o caminho correto para Canaã. Eles ficaram girando em círculo, em torno do Monte Seir, do Golfo de Acaba. E depois, quando chegam em Abrona, porque a palavra Abrona significa encruzilhada, ali eles tomaram o caminho para os campos de Moabe, e depois atravessar o Jordão e entrar em Canaã. Foi em Abrona, e quando eles saíram de Abrona, eles passaram por Ezion-Geber. Essas duas palavras, Ezion-Geber, a coluna vertebral de um gigante. É isso que significa, porque aquela era uma terra de gigantes, mas a velha geração foi reprovada, agora é a nova geração, e a nova geração venceu todos os gigantes. E por quê, irmãos? Porque mudou de geração? Não, irmãos, não porque mudou de geração. A velha geração poderia ter vencido. A velha geração poderia ter vencido. O problema é que eles não creram. O que destrói todos os inimigos que nós temos que enfrentar é a nossa fé. Se for pequena como um grão de mostarda, não tem monte que ela não vença. Deus havia chamado aquele povo para caminhar e se submeter à sua voz. Sabe o que tinha que acontecer, irmãos? Para mim a matemática era simples. Eles não tinham que preocupar com nenhum inimigo. Eles só tinham que preocupar com o curso da nuvem. Se a nuvem estava passando, eles não podiam duvidar de nada e nem de ninguém. Eles só tinham que seguir o caminho da nuvem. Ela ia passar por terra de gigantes, ela ia passar em territórios de inimigos, ela ia passar pelo Jordão, ela ia passar em cada lugar. Porém, em cada lugar, eles só tinham que crer em Deus, por mais difícil, por mais impossível que fosse, eles tinham que confiar na palavra de Deus. Porque Deus disse que eles iriam entrar em Canaã. Então, se Deus disse, eles deveriam descansar debaixo da voz de Deus. Então, o que eles tinham que fazer? Eles tinham que seguir a nuvem. Não importava onde ela fosse passar, seguir a nuvem. E aqui você vai ver os princípios que Deus dá. Irmãos, nós temos que estar debaixo dos movimentos celestiais, da visão celestial, da vontade de Deus. Pode parecer absurda para o contexto deste mundo. Nós não temos que mudar a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é imutável. Não é a vontade de Deus que muda, é nós que somos transformados por ela. Nós não temos que adequar a igreja ao gosto dessa sociedade, ao gosto da cultura moderna. A igreja é a igreja, e ela sempre foi a igreja. Nas mais difíceis adversidades na história, ela é a igreja do Deus que persevera no seu propósito. Então nós não temos que rebaixar o grau, o nível do evangelho. Nós não temos que adequar a igreja ao modelo e aos padrões daquilo que é aceitável neste mundo.
A igreja é o testemunho de Deus na terra. A igreja é o testemunho de Deus que confronta as trevas, a mentira, o engano, o pecado. Ela está aqui para ser um luzeiro nessa terra, porque ela é a expressão de Deus. E se nós não entendermos isto, se nós não levarmos isso a sério, nós podemos estar simplesmente, irmãos, como Uzá fez quando Davi estava trazendo a arca de volta para Jerusalém. Nós vamos colocar as nossas mãos sujas nas coisas do Senhor. Nós temos que nos submeter à voz de Deus, à direção de Deus, porque o Espírito Santo, ele conhece todas as coisas, e ele está à nossa frente, com a sua vida e com o seu poder, conduzindo tudo, irmãos. O que ele busca são homens e mulheres que estão dispostos a se submeter ao seu encabeçamento. Então vamos adiantar aqui a nossa leitura. Versículo 20 diz assim: às vezes a nuvem ficava poucos dias sobre o tabernáculo. Então, segundo a ordem do Senhor, permaneciam, e segundo a ordem do Senhor, partiam. Versículo 21, às vezes a nuvem ficava desde tarde até manhã. Versículo 22, se a nuvem se detinha sobre o tabernáculo por 2 dias, ou um mês, ou por mais tempo, enquanto pairavam sobre eles, os filhos de Israel permaneciam acampados, e não se punham em marcha, mas erguendo-se ela, partiam. Então, irmãos, não sabemos quanto tempo os movimentos do Senhor sobre a sua igreja e também sobre a nossa vida permanece numa estação. A nossa vida, irmãos, ela tem que ser de estação em estação, de experiência em experiência. Mas o importante é que nós venhamos seguir os movimentos de Deus. De maneira congregacional, eu creio que isso está claro, mas de maneira pessoal, nós precisamos entender. Talvez hoje você esteja vivendo uma estação amarga na tua vida. Eu creio que muitos de nós podemos dizer que de alguma maneira, sim, estamos vivendo experiências amargas, doloridas. Então eu quero abrir esse parênteses para dizer a todos vocês, meus irmãos, não importa se são 2 dias, 3 dias, se é um mês, se são 3 anos, não importa. Entenda os movimentos de Deus na tua vida. Aqueles passaram por experiências dolorosas, experiências demoradas, como por exemplo, quando eles saem daqui do Sinai, eles têm uma experiência traumática, numa estação chamada Kibroth Hatava. A tradução é túmulos da cobiça, porque o povo passou a ter cobiças, e ali Deus tratou eles duramente. Depois de Kibroth Hatava, eles foram para uma outra estação, que é Hazerote. Lá em Hazerote, Miriam se levantou contra Arão e Moisés, e ela ficou leprosa, e o povo ficou detido ali em Hazerote. Eles só partiram depois que Miriam foi restaurada. Então tem experiências dolorosas na nossa vida, mas meus irmãos, o importante é nós descansarmos no Senhor, confiarmos no Senhor, e saber que Deus está tratando conosco, é para amadurecimento, é para aperfeiçoamento, é para crescimento. Nós temos que confiar nele. É importante, irmãos, é continuar progredindo, é continuar seguindo o Senhor. Não desista. Amém? Vamos terminar essa parte aqui. Versículo 23. Segundo a ordem do Senhor, se acampavam, segundo a ordem do Senhor, se punham em marcha, cumpriam o seu dever para com o Senhor. Somente isso aqui. Então, o que nós vemos nessa porção de textos é a integração da nuvem com o mandato do Senhor, com a ordem do Senhor, com a vontade do Senhor. Eles não agiam fora da nuvem, eles tinham que permanecer na nuvem. Você pode dizer, irmão, essa nuvem é a vontade de Deus? É a vontade de Deus. Essa nuvem, ela também nos aponta o Espírito Santo que nos guia em toda a verdade. Você está completamente certo. Sim, porque esta nuvem, nela se concentra toda a esfera celestial, debaixo da qual a igreja se move na terra.
Essa nuvem tem muito a nos dizer. Agora, vamos para uma segunda bênção que Deus trouxe para eles. Está no capítulo 10, logo a seguir, versículos 1 e 2. Disse mais o Senhor a Moisés: faze 2 trombetas de prata e de obra batida as farás. Servir-te-ão para convocares a congregação e para a partida dos arraiais. Então aqui nós temos os 2 trombeteiros. Qual era a função deles? Tocar a trombeta de acordo com o movimento da nuvem. Era eles que, primeiramente, deveriam perceber o movimento das nuvens, ou da nuvem, me perdoe. Os 2 trombeteiros deveriam estar atentos ao movimento da nuvem. Esses 2 trombeteiros, eu já disse isso algumas vezes, mas volto a repetir, tem a ver com o ministério dos profetas e mestres no meio do povo de Deus. Aquilo que nós encontramos em Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. São os 2 trombeteiros, aqueles que discernem, aqueles que compreendem a revelação mais aguda, mais microscópica dos movimentos de Deus sobre o seu povo. Aqueles que precisam estar em conexão com os céus. No meio do povo de Deus, há uma extrema necessidade de que haja homens que estão em plena conexão com os céus. Homens que discernam o tempo e o modo de Deus. Homens que consigam compreender os movimentos do tempo presente, na esfera espiritual, das atividades divinas. Lá em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 8, diz assim: se a trombeta der o som certo, quem se preparará para a batalha? Então, há uma outra coisa que nós vemos aqui, irmãos, que Deus estabeleceu. Esses 2 trombeteiros. Meus irmãos, deixe-me citar rapidamente alguns pontos do versículo 3 ao versículo 9, mas exorto vocês a fazerem isso mais cuidadosamente, devagar, prestando atenção nos detalhes, porque os versículos 3 a 9 aqui de Números capítulo 10 vão nos mostrar a natureza do ministério dos trombeteiros. Aqui tem pontos importantíssimos. Você vai ver no versículo 3, quando tocarem, então são os 2 tocando, toda a congregação se ajuntará a ti à porta da tenda da congregação. Então, quando eles tocavam, e aqui deveria sim ter um som distinto, havia um chamado à unidade. Há um chamado à unidade. Observe bem, versículo 4. Quando tocar um só, um trombeteiro só, a ti se juntarão os príncipes, os cabeças dos milhares de Israel. Em Êxodo capítulo 18, você vai entender quem eram esses príncipes. A palavra príncipes aqui é um termo genérico no Velho Testamento. Eram aqueles anciãos, aqueles que governavam junto com Moisés. Então, esse um toque tinha a ver com o serviço espiritual. Aqueles que são convocados para o serviço espiritual. Versículo 5. Quando tocardes, arrebate. Arrebate aqui é tipo de um alarme. Eram sons curtos e fortes. Curtos e fortes. Partirão os arraiais, que se acham acampados do lado oriental. Versículo 6. Quando a segunda vez as tocardes, arrebate, então partirão os arraiais, que se acham acampados do lado sul, arrebate, as tocarão para as suas partidas. Eu vou tentar resumir isso aqui. Essas trombetas agora, quando elas tocavam em rebate, o melhor lugar de vocês entenderem isso, irmãos, é o livro do profeta Joel, capítulo 1 e capítulo 2. Então, esses sons, eles eram extremamente solenes, os sons de rebate, porque eram os sons da convocação para partir. Nós podemos chamar isso aqui, irmãos, do ministério escatológico. Nós podemos chamar isso aqui, irmãos,
daquele toque da palavra de Deus que provoca em nós o grito de Maranata. É aquela mensagem que nos chama a ordenar a nossa vida, porque o Rei está voltando, nós estamos partindo deste mundo. Então nós precisamos, irmãos, entender os detalhes do ministério de profetas e mestres. Cada um desses pontos aqui vai nos mostrar a importância desses ministérios sobre a casa de Deus. Esses ministérios em funcionalidade no meio do povo de Deus. É o ministério da palavra, que ele precisa estar em conexão com os céus, com o tempo e com o modo de Deus. E nós temos que sempre estar pregando, sempre estar tocando a trombeta no meio do povo de Deus. Porque, irmãos, Satanás sabe como colocar nossas raízes neste mundo. Mas a palavra de Deus, essa palavra arrebatadora, ela volta a colocar um grito de Maranata dentro do nosso coração. Ministério da palavra, ministério dos trombeteiros. Versículo 7, mas se houver de ajuntar a congregação, tocá-las-ei, porém não arrebate. É o que está ali no versículo 3. Os filhos de Arão, sacerdotes, tocarão as trombetas, e para vós outros será estatuto perpétuo. Amém. Agora, dois detalhes importantes, versículos 9 e 10 sobre as trombetas. Quando na vossa terra saídes a guerra, a peleja contra os opressores que vos apertam, também tocareis as trombetas a rebate. Tem um detalhe aqui, também tem esse toque, mas isso aqui ele está falando em momentos de guerra. E diz que era para tocar a trombeta, as trombetas, a rebate, diante do Senhor. Então essa aqui não é um toque diante do povo, é um toque diante do Senhor. E ele fará a lembrança de vós, e sereis salvos dos vossos inimigos. Irmãos, que detalhe importante do ministério da palavra, irmãos. Como muitas vezes nós temos que pregar a palavra de Deus, sabendo que ela é uma arma tão poderosa diante de Deus, porque ela tem aqui um aspecto duplo, porque o ministério da palavra, em primeiro lugar, ele é diante de Deus, e quando esse ministério, ele toca o coração de Deus, muitos de nós, que estamos aí enfrentando guerras, opressões, angústias, que estão nos devastando a alma, a ponto de sermos derrotados, esta palavra, ela tem um poder singular diante de Deus. Essa palavra que você ouve nos seus ouvidos, ela também toca Deus. E quando ela toca Deus, o poder de Deus emana sobre ela. E todos os inimigos que nos oprimem, eles são repelidos pelo poder de Deus na sua palavra. É isso que diz. Os inimigos são vencidos pelo toque da trombeta diante de Deus. Este é o ministério ao Senhor. Que detalhe, irmãos. Eu estou falando tudo tão superficialmente, mas nisso aqui, irmãos, em tudo isso aqui, tem uma riqueza espiritual que nos espanta. E por último, ele diz assim, da mesma sorte, no dia da vossa alegria. Então, no dia da nossa alegria, também devemos tocar a trombeta sobre os vossos holocaustos, sobre os sacrifícios, e vos serão por lembrança perante o Senhor. Para quê? Para que nós saibamos que Ele é o nosso Deus. Também o ministério da palavra é um ministério que promove a alegria no meio do povo de Deus. É um ministério que nos eleva em adoração diante do Senhor. É um ministério que promove em nós ações de graça, louvores, glórias ao nome do Senhor, porque Ele é o nosso Deus e Ele se escolheu se expressar e manifestar por meio do ministério da palavra sobre o seu povo. Amém? Então são pontos importantes que Deus deu para eles. E por último, irmãos, eu quero ser bem rápido aqui. Nos versículos 11 a 28 deste capítulo 10, Números capítulo 10, versículos 11 a 28, nós temos a ordem da marcha. Talvez você deve ter se perguntado, como que o povo de Israel marchava? Como todas aquelas tribos marchavam? Aqui está. Primeiro, observe, versículo 11. No ano segundo, no segundo mês, aos 20 do mês,
que a nuvem se ergueu de sobre o tabernáculo da congregação. Os filhos de Israel puseram-se em marcha no deserto do Sinai. Jornada após jornada, a nuvem repousou sobre o deserto de Parã. Assim, pela primeira vez se puseram em marcha, porque aqui Deus está mostrando algo para eles. Até então eles haviam saído do Egito como um povo que era escravo. A partir do Sinai, eles vão marchar, eles não vão andar como escravos. Agora eles vão marchar, porque, irmãos, nós estamos numa grande batalha, nós estamos numa grande guerra espiritual. O inimigo do povo de Deus, o inimigo que tenta macular o testemunho de Deus, ele fará de tudo para destruir esse testemunho. E, meus irmãos, nós nunca podemos perder a seriedade do conceito daquilo que é a igreja. Nós nunca podemos perder a seriedade da exposição daquilo que é sagrado, que nós chamamos palavra de Deus. Nós nunca podemos perder o senso da seriedade, do temor, do culto a Deus. Eu poderia enumerar outras coisas, que nós não podemos perder tempo. Sabe por quê, irmãos? Porque nós estamos marchando, nós não estamos brincando. Este campo, este mundo é um campo de batalha, não é o jardim de Deus. É um grande campo de batalha. E Paulo escreveu a partir do versículo 10 de Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10 até o versículo 18, ele vai falar sobre a guerra espiritual, as armas desta guerra. E nenhum de nós, irmãos, podemos perder isso de vista. Que o Senhor coloque para fora do nosso meio todo espírito de leviandade. Que o Senhor expulse do nosso meio toda falta de discernimento. Que o Senhor não deixe imperar sobre nós a superficialidade da exposição da palavra. Que o Senhor nunca permita que haja entre nós falta de reverência e falta de temor. Meus irmãos e irmãs, que nós possamos ter consciência que é uma grande batalha. Nós vemos isso desde as irmãs que cuidam das crianças lá, até os que ministram aqui. O quanto nós temos procurado com seriedade servir o Senhor. Os trabalhos que têm sido desenvolvidos, a gente vê a seriedade, irmãos, que nós nunca venhamos perder a face do nosso Senhor. A face que nos governa, a face que vai adiante. Que tudo aquilo que não é do Senhor não permaneça entre nós. Não ganhe lugar entre nós. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Vamos para mais alguns textos. Se vocês me permitirem, irmãos, eu quero ler só um texto aqui. Devia fazer isso no final, mas nosso horário aqui já está terminando. No capítulo 33, no versículo 55, nós temos uma nota muito triste, muito triste. No final dessa peregrinação, eles entraram em Canaã, há uma nota que eu preciso destacar aqui. Queria que vocês depois também se debruçassem sobre esse texto. Diz assim: porém, se não desapossardes diante de vós, olha esse si deve ficar bem sublinhado na nossa mente. Se não desapossardes de diante de vós os habitantes da terra, isso aqui eram os cananeus que habitavam a terra. Então Deus está dizendo, se vocês não expulsarem os vossos inimigos, os que deixardes ficar deles, vos serão como espinhos em vossos olhos, e como aguilhões em vossas costas, e vos perturbarão na terra em que habitardes. Que se nós encontramos aqui, irmãos, se nós não tratarmos com os nossos inimigos, se nós formos tolerantes com aquilo que causa mal ao testemunho do Senhor, irmãos, serão como espinho em nossos olhos, para nos destruir a visão celestial. Como aguilhões nas nossas costas, nos tornando, irmãos, presas, provocando angústias, dores espirituais.
de você não ver o testemunho de Deus restaurado, de você não ver a igreja caminhando como ela tem que caminhar. Meus irmãos, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos ajude, irmãos, que nós venhamos ter discernimento de ver tudo aquilo que não for do Senhor, tudo aquilo que são os inimigos da obra de Deus, eles não podem ser tolerados. Que nós tenhamos a mente de Cristo, o seu discernimento, para que nós possamos ver todas essas coisas e que nós tenhamos zelo pelo Senhor. Vamos ler aqui, Números capítulo 10. Observe bem, versículo 13, aliás, 14, me perdoe. Versículo 14. Primeiramente, partiu o estandarte do arraial dos filhos de Judá. Judá não era o primogênito, mas ele tem uma razão de estar aqui. A razão está em 1 Crônicas, capítulo 5, versículo 1, que vai nos dizer que Rúben se deitou com Bila, concubina do seu pai. Ele maculou o leito do seu pai. Por isso ele perdeu a bênção e a posição espiritual da primogenitura. E aqui está Judá, porque nosso Senhor, ele procede da tribo de Judá. Então, irmãos, aqui vem o estandarte de Judá. Versículo 15, aí você vai ver a tribo de Issacar. Versículo 16, a tribo de Zebulon. Então, essas três tribos saíam, e uma parte da tribo de Levi. Versículo 17, diz assim: desarmaram o tabernáculo, e os filhos de Gerson e os filhos de Merari partiam levando o tabernáculo. Os filhos de Gerson e os filhos de Merari, eles eram da tribo de Levi. Então, irmãos, que coisa linda. A arca partia, os levitas levavam a arca. Escuta o que eu vou dizer para vocês. Depois de 3 dias, partia Rúben, com uma bandeira, a bandeira da tribo de Rúben. E com as 2 tribos, Issacar e Zebulon. E essa parte dos levitas levando todo o tabernáculo. Então, irmãos, imagine que coisa linda. Quando eles seguiam a nuvem, eles não se perdiam, porque eles estavam debaixo da nuvem. Tinha aqueles que tinham ido na frente, tinha aqueles que estavam 3 dias atrás, e tinha os outros que ficaram bem para trás. Como que eles não se perdiam no deserto? Sabe por que não se perdiam? Porque todos estavam debaixo da nuvem. Nós temos os nossos irmãos que passaram aqui, irmãos, há 2000 anos atrás. E eles estavam debaixo da nuvem. Aqueles apóstolos, Paulo, Pedro, Tiago, João, todos eles, Tomé, vieram os pais da igreja, chamados os pais da igreja, como Policarpo, Papias, Irineu, tantos santos homens de Deus. Eles passaram antes de nós, estão à nossa frente, já chegaram lá, estão vivendo uma medida, não total medida, mas estão com o Senhor. E nós estamos aqui, irmãos, debaixo da mesma nuvem. Sabe por quê, irmãos? A arca já entrou, o nosso Senhor já entrou, e Ele abriu um caminho. E nós estamos nesse caminho. Ele disse, eu sou o caminho. Ele foi à frente de todos nós. Ele foi o primeiro a chegar lá, aquele homem que encarnou e venceu o mundo, a carne, o diabo, o pecado e a morte. Ele já foi à nossa frente. No 3º dia ele ressuscitou. Ele foi à nossa frente. Que lindo isso, irmãos. Você saber que nós estamos debaixo da mesma nuvem que o nosso Senhor nos deixou aqui. Que precioso é isso. Aí, deixa eu passar rápido para vocês. Versículo 18 diz, depois partiu o estandarte de Rúben. Aí versículo 19, estava Simeão, versículo 20, Gade. Aí no 21, diz que partiram os coatitas, levando as coisas santas, e erigia-se o tabernáculo até que eles chegassem. Que coisa linda, irmãos. Porque os filhos de Gerson e Merari, isso é tão precioso, irmãos. Tão precioso, porque vê se você consegue entender o quadro aqui. A arca estava à frente deles 3 dias. Depois chegava Rúben, com Gerson e Merari, os filhos de Gerson e de Merari, era um grupo de levitas, sacerdotes, possivelmente alguns.
Então eles chegaram e montavam o tabernáculo. Aí depois, irmãos, quando chegava Rubem, o tabernáculo já estava montado. Aí eles iam colocando, irmãos, o altar do sacrifício, a bacia que foi feita com o espelho das mulheres. Aí depois entrava e colocava a mesa dos pães da proposição, o candeeiro. Aí depois colocava aquele altar do incenso e a arca já estava lá. Ela já tinha entrado no lugar santíssimo. Que lindo isso, irmãos. Sabe o que isso nos mostra, irmãos? Que dentro de Deus, esse tabernáculo já está edificado. A única coisa que está faltando é nós chegar, para que tudo seja perfeitamente consumado como Deus planejou. O importante é nós saber que estamos a caminho. Nós estamos a caminho. Então, nós vemos aqui, versículo 22. Partiu o estandarte dos filhos de Efraim. Aí o 23, está Manassés e Benjamim. Agora que coisa linda, olha o versículo 25. Então partiu o estandarte dos filhos de Dan, formando a retaguarda de todos os arraiais. Então tem um grupo que ficou para trás, certo? Irmãos, deixe-me colocar um texto para sublinhar com ênfase isto aqui. Hebreus capítulo 11. Abra sua Bíblia em Êxodo, em Hebreus, aliás, Hebreus capítulo 11, me perdoe. Versículo 40 diz assim: porque Deus provera para nós algo melhor, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. A palavra aqui tem o sentido de completos. Deixe-me acrescentar algo aqui. Esse texto de Hebreus 11 aqui, irmãos, vai nos mostrar o mesmo quadro aqui. A galeria destes heróis da fé. Certo? Então, olha que coisa linda. Hebreus capítulo 11. Então, você vai ver que tem uma retaguarda aí no livro de Hebreus. Porque você vai ver que o livro de Hebreus vai tratar de muitos dos heróis da fé. Daqueles que percorreram o caminho da fé. Daqueles que não amaram a sua própria vida. Só que ele vai colocar uma nota muito especial. Ele vai dizer que esses aí, homens que foram cerrados ao meio, homens que morreram por causa do Senhor, que perseveraram na fé, que não olharam para trás, que não se deixaram levar pelos prazeres do mundo. Então você vai ver ali Abel, Enoque, cada um desses, Abraão, cada um desses. Aí diz assim o escritor aos Hebreus, ele diz que todos esses, sem nós, ainda não estavam completos, ainda falta a nós. Quando ele escreveu isso, ele tinha em vista o seu tempo, porém, nosso Senhor não fechou toda a dispensação naquele tempo. Ainda nós estamos aqui lendo a mesma palavra. Significa que esta palavra, este texto, ele diz respeito a nós no presente momento. Que a obra desses patriarcas, destes profetas, destes apóstolos, desses pais da igreja, dos pré-reformadores, dos reformadores, dos irmãos da linha interior da vida da igreja, da restauração do testemunho do Senhor, a obra de nenhum desses, que já foram à nossa frente, não terminará enquanto nós não chegarmos lá, irmãos. Eles não terão o aperfeiçoamento da sua obra enquanto nós não chegarmos lá. Por isso, irmãos, aqui você vai ver que existe uma parte que foi chamado de retaguarda. E qual é o papel dessa retaguarda, irmãos? É não deixar ninguém para trás. Ninguém para trás. Essa é a nossa missão, irmãos. A igreja que está vivendo este momento, ela se compara com esses aqui. Esses que estão por último, chamado de retaguarda. Guardando, irmãos, o caminho. Não deixando nada entrar e não deixar nada para trás. Porque em Cristo tudo já está consumado. Em Deus tudo já está concluído. Mas nós sabemos que falta essa parte chegar. Essas tribos aqui, irmãos,
A tribo de Dan, no versículo 25. A tribo de Assé, no 26, e a tribo de Naftali, no 27. Essas tribos, elas tinham que chegar. Então, quando você vê todos estes textos, aí agora você começa a entender o que exatamente significa os versículos 33 a 36 do capítulo 10. Esta é a grande festa do movimento do povo de Deus na peregrinação. E deve ser a nossa, irmãos. Que o Senhor renove dentro de nós essa certeza, esta visão, esta convicção do significado de sermos os filhos de Deus, de sermos a sua igreja, de estarmos aqui para expressar o seu testemunho. Que haja dentro de nós este grande levanta-te, Senhor. Exalta-te, Senhor, sobre nós. Que haja dentro de nós esse segundo grito, Maranata, volta, ó Senhor, para a tua igreja. Então, irmãos, que o Senhor nos ajude com a sua palavra. Que o Senhor nos abençoe. Pai, no nome de Jesus, Senhor, louvado é o teu nome. Exaltado é o teu nome. Bendito é o Senhor. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Só a tua palavra pode ser um colírio hoje para abrir os nossos olhos, para que vejamos a singularidade da nossa vida como parte do teu corpo, do teu povo, dessa retaguarda do Senhor. Ajuda-nos, Senhor, nos fortaleça com a tua palavra nesta hora. Senhor, venha na vida e no poder da tua palavra sobre cada um de nós. Que nós sejamos renovados nesta noite, neste lugar, pelo agir da tua palavra, Senhor. Que nós venhamos sentir, Senhor, o teu prazer sobre nós, através do ministrar da tua palavra, Senhor. Que nós venhamos sentir a alegria dos céus, na comunhão da tua igreja, nesta noite, neste lugar, Senhor. Porque nós não somos um povo qualquer, Senhor. Nós somos um povo que a tua face está voltada para nós. Nós somos o povo, Senhor, que expressa o teu testemunho nessa terra, Senhor. Nós somos o lugar que os céus e a terra se encontram, Senhor. Nós somos o lugar do teu descanso, Senhor. Levanta-te, Senhor. Exalta-te sobre nós nessa noite, neste lugar. Exalta-te sobre a vida do meu irmão, sobre a vida da minha irmã. Ele que está se sentindo tão diminuído, tão esmagado, tão angustiado, tão desanimado. Exalta-te, Senhor, sobre a vida dele. Exalta-te sobre a casa da tua serva, Senhor, sobre o lar dela, Senhor. Exalta-te, Senhor. Exalta-te sobre toda doença, sobre toda enfermidade. Oh, Senhor, sobre toda tristeza, sobre toda ansiedade. Exalta-te, Senhor. Fuja todos os teus inimigos, Senhor. Todos os teus inimigos fujam envergonhados, porque o Senhor se levanta contra todos aqueles que atormentam, que perseguem, que atribulam o teu povo, a menina dos teus olhos. Exalta-te, Senhor, sobre nós. Exalta-te sobre a tua casa, Senhor. Mostra para o teu filho agora, para a tua filha agora, que a tua face não desistiu de olhar para ele. Volta-te para nós, Senhor. Maranata, Senhor. Volta para aqueles que te esperam, para aqueles que te amam, para aqueles que te desejam, para aqueles que te querem, para aqueles que te buscam, para aqueles que te anelam nesses dias, Senhor. Volta para nós, Senhor. Exalta-te nesta noite, Senhor. Bendito é o teu nome para sempre, Senhor.